profissionais para dar às gatas e às cadelas existem, mas é uma dose de hormônio muito alta. O melhor é esterilizar o animalzinho. E no futuro, quando a pessoa quiser, né, esse gatinho, esse cachorrinho, enfim, a falecer, a melhor opção seria colocá-lo no outro para substituir. Exatamente, adotar outro animalzinho, entendeu? E com isso ele estaria contribuindo para diminuir a quantidade de animais abandonados. Riane, eu é que agradeço a sua presença e quero mais uma vez parabenizar você por esse trabalho maravilhoso, porque a gente sabe que ser voluntário não é fácil. É verdade. Né? A gente não ganha absolutamente nada com isso, mas eu acho que ganha uma coisa que é muito importante, o amor. Com certeza. Tchau, tchau. Hoje, o mundo animal, o mundo pet, cada dia mais sofisticado. Psicólogo para cachorro, dentista, tudo o que você puder imaginar. E no instante veterinário, eu vou conversar com a mestra em comportamento animal, formada na Inglaterra, doutora Daniela Ramos, que vai falar tudo para vocês como é a melhor forma de sociabilizar, de educar o seu animalzinho dentro da sua família. Veja que matéria importante. E no bloco Estante Veterinário de hoje, nós vamos ter a honra de receber aqui com a gente a doutora Daniela Ramos, mestre em comportamento pela Inglaterra. Imagine vocês como o Bicho Mania está metido aqui em São Paulo, dentro da Pet South América. Doutora Daniela, muito prazer ter aqui com a gente. A gente sabe que hoje o mundo pet, cada dia ele é mais sofisticado. Não só a nível de produtos, mas também a preocupação agora com o comportamento, com a posse responsável. O que é, no seu trabalho, comportamento animal? O que é que significa em sua essência? Na essência, o comportamento animal é você entender como os animais reagem ao ambiente em que eles vivem, como funciona a interação dos animais com as pessoas, por que se desenvolvem alguns problemas comportamentais, até que ponto isso são problemas ou são comportamentos naturais deles, mas que são inapropriados no nosso ambiente, na tentativa de melhorá-los, no sentido de melhorar o convívio com o ser humano. Doutora Daniela, esse comportamento animal, seu conhecimento, essa sua visão, esse seu trabalho, como pode chegar para mim, que sou um criador, que tem o meu cachorrinho em casa? Então, cada vez mais a gente está entendendo fatores associados aos seres humanos que influenciam o comportamento do animal, fatores associados ao ambiente que interferem no comportamento. E tudo isso vai ajudar quem cria a fazer o melhor possível para ter no futuro um animal equilibrado, um cão, um gato adulto equilibrado, que convive em harmonia com o ser humano e que não desenvolve, não manifesta comportamentos que são inconvenientes para nós. Eu tenho certeza que a senhora sabe, que a senhora é mestra no assunto, que hoje os animais têm uma participação importantíssima na vida das pessoas. Inclusive, algumas chegam ao limite, ao absurdo, de querer transformar seus animaizinhos em seres humanos, com roupinha, com festa, com uma série de coisas que, na minha visão de criador, eu não acho aconselhável. Na sua, que é uma craque, the best of the best em comportamento animal, o que é que a senhora colocaria para quem não está assistindo? Eu acho que tem que ter um limite, né? Essa humanização, às vezes, passa do limite. Qual que é o limite? A natureza do animal. Então você precisa, antes de mais nada, entender o comportamento do seu cão, do seu gato, entender o que é natural, o que eles precisam de fato. Porque às vezes você está satisfazendo um desejo seu, você está se contentando, seu animal está se contentando, muitas vezes não. Então tem que se buscar cada vez mais o que é importante para ele e avaliar as coisas do ponto de vista do animal e não do ser humano. O que é importante em termos de comportamento? O que é melhor para o animal? O que eu tenho que educar? Como educar? Quais são os limites que eu tenho que impor? O manejo é uma coisa importante nesse comportamento animal? Sim. Agora a gente está falando em manejo comportamental. Então, o que é melhor? Que ambiente esse cão, esse gato precisa quando eles são filhotes? O que é preciso fazer? Como socializar bem esses filhotes? Como educá-los bem? Como impor limites que são necessários, sempre buscando um adulto bem ajustado.
que não tenha muitos comportamentos inapropriados e assim a gente possa conviver em harmonia com ele. Porque cada vez mais a gente está trazendo esse animal para próximo de nós. Então alguns dos comportamentos deles, que antes não incomodavam, agora incomodam. Então a gente tem que pensar isso já desde cedo, para ensinar a coisa certa, para prover o ambiente de elementos que eles precisam, mas sempre levando em conta a natureza do animal, o ponto de vista dele e não o nosso ponto de vista. Eu posso afirmar então que o grande problema no comportamento dos animais é do próprio dono. Parcialmente, tá? Quando a gente fala em comportamento, você não tem um fator que está determinando aquele comportamento inapropriado. É uma conjunção de fatores e um deles, importante, é a atitude do ser humano. Agora, ao mesmo tempo, é a atitude do ser humano modificada, bem instruída, que vai ajudar no tratamento daquele problema comportamental. Mas também é um fator, você tem outros fatores, tais como o ambiente, a própria natureza, o próprio temperamento, a personalidade daquele animal. Tá? Então não dá para culpar só o humano, mas ele é a peça-chave nesse contexto. Eu vou voltar para um problema que é da nossa realidade no Rio Grande do Norte. Nós temos uma grande quantidade de animais, de cachorros e de gatos. Só que Natal hoje, ele é destaque, poderia ter dizer de forma nacional, no abandono dos gatos. A gente sabe que, por exemplo, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a quantidade de gatos que existem lá é uma coisa inacreditável. Você precisa ir lá para ver. O que é que se pode fazer ou que mensagem, que conselho a senhora daria para as pessoas que estão abandonando seus gatos? De fato, a gente não tem levantamentos oficiais aqui no Brasil, mas grande parte desse abandono é devido a um comportamento inapropriado do animal. Eu acho que a chave de tudo é o proprietário ter paciência e tentar entender aquele comportamento do animal com base na natureza dele, porque determinados aspectos incomodam a gente, mas é natural do animal. Então vamos tentar adaptar o ambiente, vamos tentar ensiná-lo a ser um pouco mais apropriado, mas ter paciência, porque eles são indivíduos próprios com personalidade e com comportamentos típicos da espécie. E a gente está trazendo eles para próximo de nós. Tem que ter paciência, tem que ter tolerância e também pensar até que ponto o meu comportamento não está influenciando aquele problema que eu estou vendo agora. E buscar sempre a orientação de um médico veterinário, porque os médicos veterinários cada vez mais estão se atualizando nessa área e estão bem capacitados a dar a orientação correta nesse sentido. Hoje nós vivemos no Brasil um pool no mercado de animais de estimação. É um crescimento realmente assustador, magnífico, a gente poderia até dizer. Mas muita gente tem comprado um filhote, seja de cachorro, de gato, de pássaro, de peixe, sem ter a informação precisa, a cultura, a educação do que é ter um animal de estimação. Na sua visão, como isso pode ser modificado ou se pode ser modificado? Eu acho que tem que haver mais divulgação mesmo, né? E a divulgação já começando até pelo médico veterinário, porque principalmente o proprietário que busca um animal adquire e seleciona com base na aparência do animal, com base na empatia que ele vai ter naquele momento com o animal e esquece de fatores que são muito mais importantes, né? Vamos avaliar o temperamento daquele animal, vamos conhecer a família, se é um animal que vem de um criador, vamos conhecer os pais, vamos conhecer os irmãos de ninhada, porque o temperamento daquele indivíduo, será que bate, pareia bem com o ritmo de vida daquela família? Né? Então essa informação, esse tipo de informação tem que ser cada vez mais divulgada e está sendo. Principalmente no caso do gato, né? Aqui no Brasil a popularidade do gato está crescendo, né? Até mais do que o cachorro, ainda se adquire mais cães do que gato, mas progressivamente estão se pegando mais gatos e há que se conhecer bem a natureza do felino, né? Para não ter esses choques, né? E principalmente no caso de felinos ainda se adquire muito com base na aparência e na empatia e precisa se considerar o temperamento, a personalidade, para ver se encaixa com o ritmo de vida e a personalidade do dono. A gente sabe então que, segundo as suas colocações, as pessoas hoje se preocupam muito com como criar a posse responsável.
O que é que eu posso fazer hoje? O que é que existe no mercado hoje para me ajudar nesse trabalho? Por exemplo, eu tenho um problema com um cachorro, com um gato ou com um outro tipo de animal que é agressivo. A gente já tem hoje no mercado empresas que se preocupam com esse tipo de problema, de situação. Existe algo no mercado que eu já posso utilizar para facilitar esse meu conhecimento com o meu animal ou fazer com que ele fique mais feliz? Por quê? Porque a gente sabe que muita gente vai trabalhar, deixa o seu animalzinho o dia todo trancado. Quando chega que solta, ele quebra as coisas, vai para onde não deve ir, faz as cocôzinhas, as sujeiras dele em lugares que não devia fazer. E isso tem tudo a ver com o próprio dono. Sim. Para cada tipo de problema você tem uma abordagem, né? Eu acho que antes de mais nada é a questão de uma boa socialização, né? Esse animal